Olá, como é que vocês estão? Turma de São Camilo, tudo bem? Hoje nós estamos retornando às aulas, né? Agora o sistema via plataforma online, para viabilizar e dar a continuidade aos nossos estudos. Nós, professores, junto com a escola e seu, nós estamos fazendo o possível e do melhor da maneira que podemos passar o conteúdo previsto sem maior impacto na compreensão e entendimento dos assuntos que foram elaborados. Agora, eu farei uma abordagem do conteúdo que está proposto para essa semana. Espero que vocês consigam compreender integralmente e qualquer dúvida eu estarei a dispor. Podem me chamar no WhatsApp da turma que a gente tem, ou mandar e-mail. Eu estarei ajudando vocês no que for do meu alcance, tá? E essa aula que eu estou passando por via online, videoaula, vou estar falando sobre a estrutura, organização e funcionamento do serviço de emergência. Referente a esse assunto, está dentro de uma portaria que é a 354 de março de 2014. Tá? Nos slides, eu coloquei os principais pontos, depois vocês vão poder estar lendo, tá? Portaria, eu vou falar do objetivo, dessa portaria, né? É o que eu falei, estabelecer boas práticas para a organização e funcionamento do serviço de urgência e emergências. A gente, às vezes, geralmente é falado o PS, pronto-socorro, tá? A definição de emergência é constatação médica de condições de agravo e saúde que implicam sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Tudo que é emergência é imediato. Na urgência ocorre imprevisto de agravo de saúde, com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita assistência médica imediata. O requisito, né, os serviços de urgências e emergências, fixo pode funcionar como um serviço de saúde independente ou inserida em um estabelecimento com internação com maior capacidade de resolução. Os serviços de urgências e emergências devem estar organizados em estruturas considerando as necessidades da rede básica, a rede de atenção e a saúde existente. Eu vou estar passando os slides que eu fiz tipo dessa portaria, para não estar lendo toda a portaria, eu fiz tipo um abrangente, mais fácil para vocês entenderem essa portaria. Mas em casa, vocês vão estar lendo para fixar bem todo o conteúdo dela. Tem dos recursos humanos, eu vou falar parte por parte, tá? Infraestrutura, o que ela precisa, dos consultórios, que consultórios, os materiais, equipamentos, acesso aos recursos de assistência, processo de operacionais da assistência. Ela é bem extensa, o transporte interhospitalar,
Então, vamos estar falando dos requisitos, tá? Os requisitos, tá? Podem funcionar como um serviço de saúde, independentemente ou dentro de outra unidade. Todos os serviços de urgências e emergências, público ou privado, devem possuir ou estar inserido a um serviço de saúde que possua habilitação ou licença de funcionamento. Tem que estar legalizado, né, a estrutura, né, com toda a habilitação necessária. O serviço de urgência e emergência deve dispor de instruções escritas, atualizadas das rotinas técnicas implementadas. Então, tudo tem que dar documentado, escrito e autorizado, tá? As rotinas técnicas também devem ser elaboradas em conjunto com a área envolvida na assistência ao paciente, assegurando assistência integral e interdisciplinar. Então, a equipe interdisciplinar, o que é uma equipe? Médico, enfermeiro, serviço de ambulatório, técnicos, auxiliares, toda a equipe tem que estar assegurado na assistência integral e interdisciplinar. Os deveres, a estrutura organizacional documentada tem que ter ambiente de respeito, dignidade, com preservação de identidade e intimidade do paciente. O que seria isso colocando na prática no nosso hospital? Então, no ambiente de trabalho, tem que ter o respeito ao paciente, a dignidade, tem que ter preservação da identidade dele, intimidade ao paciente. Então, você tem que tratar o paciente com o respeito, colocar ele frente ao atendimento da tua equipe com dignidade. Tem que ter um ambiente acolhedor. Você chega numa unidade de pronto atendimento, você quer ser acolhido com um ser digno. Então, a equipe toda de enfermagem tem que acolher esse paciente, orientar, e tem que orientar o paciente e os familiares em linguagem clara sobre estado de saúde e de assistência a ser prestada desde que ele foi na admissão até a alta. Então, essa linguagem clara, a orientação ao paciente e ao familiar, tem que ser uma linguagem não técnica, nossa linguagem técnica. Às vezes o paciente, o familiar, não vai entender o que está acontecendo. Então, se o enfermeiro ou técnico de enfermagem vai com o familiar dizer, tem que fazer uma traqueostomia, tem que, né, teve uma parada cardiorrespiratória, ele às vezes né, teve uma sepsemia, você tem que poder explicar ao familiar com palavras claras, para que entenda o que esteja acontecendo. Dos recursos humanos, responsável técnico, médico, assume a responsabilidade por somente um serviço de emergência. Então, no serviço de emergência, tem que ter profissionais, um médico, né? Ele assume por a parte de emergência, tá? A equipe médica, ela fica 24 horas.
A especialização de acordo com o perfil da atenção dos emergencistas. Coordenador de enfermagem, enfermeiro, inclusive para o setor. Né? O enfermeiro tem que ser exclusivo para o setor. E a equipe toda de enfermagem também fica por 24 horas. Tem os plantões, né? E tem toda a equipe, né? A técnica, auxiliar, e que presta serviço nesse período de 24 horas. A infraestrutura física. Então, a infraestrutura física tem que ter a área externa coberta para ambulância. Essa área tem que ter condições apropriadas para uma ambulância estar entrando e saindo. Equipamento para ela poder ter espaço para isso. Tem que ter uma sala de recepção, sala de uma recepção e espera, acolhedora, que acolhe os pacientes. Nós temos aqui antigos prontuários, se falava em prontuários, mas eu coloquei esse prontuários para chamar atenção, que hoje não se mexe mais, muito difícil mexer em prontuários, é tudo eletrônico, tudo via online, via internet. As receitas médicas, prestação de serviços de enfermagem, tudo é via técnica, via no sistema, né? Mas eu coloquei esses prontuários aqui para chamar a atenção realmente que hoje em dia não se trabalha mais com isso, e para você trabalhar na área, você precisa saber de informática, né? E saber lidar com os equipamentos e com o sistema. Então, é muito importante. Essa classificação de risco. A classificação de risco, eu vou estar falando numa outra aula, logo após, é a classificação que o paciente ele vem no atendimento pronto-socorro, pronto atendimento, ele primeiramente é feito uma ficha, né, na recepção. Depois disso, ele passa por uma classificação de risco. Geralmente, sempre é a enfermeira que vai estar fazendo essa classificação de risco, tá? É o protocolo de Manchester, que eu vou estar falando em outra aula para vocês. Outra coisa, higienização. Lavagem, a higiene, lavagem das mãos, sabão e água. Agora, nessa que a gente está passando nessa pandemia, no Covid, então, o que mais se fala, né, é a higienização, lavar a mão, muita água e sabão. Então, no trabalho de todo a equipe, todo o pronto atendimento, em todo procedimento feito, você precisa ter a higienização. Tem também a nebulização. A nebulização tem que ter disponível sempre a instalação e uma sala reservada para isso. A sala de nebulização geralmente é isolada de outras salas, né? Que precisa ter né, reservado de outro, não vai estar junto com outro procedimento. Serviço social. Às vezes tem pacientes que vêm de uma cidade para outra, então a unidade precisa ter um serviço social
porque tem que ter uma pessoa para orientar, assistente social, para orientar familiares, pacientes, às vezes que vêm de longe, para passar informações do paciente para um familiar. Então, tem que ter esse acolhimento. Procedimentos. Então, a gente tem vários procedimentos feitos na unidade de pronto-socorro. Então, tem que ter salas reservadas para todo tipo de atendimento. A estrutura, agora eu vou falar da estrutura, o que é necessário, a estrutura de um pronto atendimento, para estar habilitada, né? Tem que ter todos esses itens, todos esses itens para constar, né, conforme essa portaria 354, consultórios. Então, a gente vai falar dos consultórios. Tem o consultório a médico, mas dentro dessa classificação, quando é atendido, o médico faz o atendimento, tem pacientes que, às vezes, tem um problema ortopédico, um problema mais clínico, que tem que ser encaminhado para um outro setor, um consultório. Então, tem que ter consultórios apropriados. Sala para reanimação e estabilização. Quando vem um paciente chocado, tem que ser reanimado, estabilizado, a gente tem que ter uma sala específica com todos os equipamentos para fazer esse procedimento. Sala para observação e isolamento. É outra sala que tem que ser propriamente para isso. O paciente que fica em observação, passa pela triagem, fica em observação. E isolamento. Nessa época do Covid, não só Covid, outra doença que tem que ser isolada, fica na sala de isolamento, né? E posto de enfermagem. Toda unidade de pronto atendimento tem um posto de enfermagem. Esse posto, ele tem que ter a visão para todas os pacientes, todas as salas onde estão os pacientes, os quartos. Geralmente, numa unidade de pronto atendimento, isso acontece com a separação de cortinas, né, para separar um paciente do outro. Isso é muito de uma unidade para outra. Claro, tem que ter o banheiro completo, depósito para resíduos, depósito para material de limpeza, vestuários e banheiros para profissionais, separado dos pacientes. Tem que ter a farmácia no postinho da unidade, né? E também em ligação com a farmácia central da unidade hospitalar. Almoxerifado. Atendimento cirúrgico. Então, quando vem paciente no pronto atendimento, que precisa ir passar por uma cirurgia. Então, tem que ter um atendimento para esse fim. Centro cirúrgico, e tem que ter áreas de apoio técnico e logístico. Tem que ter no centro cirúrgico um apoio técnico e logístico para
para esse fim do centro cirúrgico. Serviço de traumatologia e ortopedia. Então, o paciente vem no pronto atendimento, passa pela classificação da protocolo de Manchester e é um paciente que teve fratura múltiplas, aí colocar gesso. A unidade de pronto atendimento, ele precisa ter uma sala específica para local para fazer esse atendimento ortopédico, para redução de fraturas e provavelmente a colocação de gesso. E tem também essas salas extras. Salas extras são não é sala, são as ocasiões extras que acontecem. A energia elétrica, iluminação de emergência, tem que estar todas elas conforme habilitada a licença de funcionamento. E a equipe responsável tem que estar sempre fazendo a manutenção. Na sala de extras, que acontece geralmente nos exames de raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma, você tem que cuidar muito o problema de circuitos de iluminação distintos, de forma de evitar interferência, fazendo eletrocardiograma, pode dar, conforme o que está acontecendo do lado da interferência, pode estar um exame de que tem um resultado não específico, né? E os ruídos nas máquinas, instalações. O que também é necessário o abastecimento de ar medicinal. Tem que estar o ar, o oxigênio, o equipamento tem que sempre estar em manutenção. Agora eu vou falar do material necessário que a unidade de pronto atendimento precisa ter. Tem a lista aqui, tá? Estetoscópio adulto e infantil. Sempre tem que ter o adulto e infantil, porque há atendimento também de pacientes adultos e crianças. Esfigamonômetro de adulto e infantil também. Estetoscópio adulto e infantil. Oftalmoscópio, espelho laringo, ventilador manual, reservatório adulto e infantil, desfibrilador, marca-passo externo, monitor cardíaco, oxímetro de pulso, equipamento para aferição da glicemia capilar, aspiradores, bomba de infusão com bateria e equipo universal. Então, bomba de infusão, tem que prestar muita atenção à equipe de enfermagem, quem faz a manutenção, o enfermeiro que é responsável a aferição dos equipamentos, ele sempre tem que estar atento às baterias, porque quando tem uma emergência e não tiver carregada, isso pode causar atrapalho no atendimento. Cama de hospital com rodas grandes nas laterais. As camas todas têm que ter rodas grandes na lateral.
máscara para ventilador adulto e infantil, ventilador mecânico também, adulto e infantil. O foco cirúrgico, aquele portátil, foco cirúrgico com bateria. O negadoscópio máscaras, tá difícil de ler. Laringoscópio adulto e infantil, material para traqueostomia, equipo para macro e microgotas, material para pequena cirurgia, outra, colares de imobilização cervical, sempre tem que ter todos os tamanhos, não basta só ter um tamanho, tem que ter todos os tamanhos. A prancha longa para imobilização do paciente em caso de trauma. E tem também a prancha curta para massagem cardíaca, aquela mais curta para fazer a massagem cardíaca quando há necessidade. Equipamentos necessários para reanimação cardiorrespiratória, medicamentos para assistência de urgência e emergência, cilindro de oxigênio, aquele cilindro portátil, e a cama hospitalar com rodas grandes laterais. Outros tipos de serviços. Além desses serviços que foram citados, a gente tem também, nem sempre o emergencista, o médico emergencista que está numa unidade de pronto atendimento, ele tem uma especialidade, clínico geral. Vamos supor que o emergencista que está lá no dia no pronto atendimento, na unidade de pronto atendimento, seja, vamos dizer, dermatologista. Às vezes, vem pacientes que, geralmente, o dermatologista, né, a gente ainda não tem o abrangente de todo a avaliação no clínico geral. O que acontece? Então, geralmente, o emergencista já é um médico que tenha habilidade em todas as áreas abrangentes. Então, pode também ter, além do selecionado, o que faz o atendimento, o pronto atendimento, entre eles, tem outras especialidades na área a unidade de pronto atendimento. Temos cirurgia em geral, clínica, cirurgia obstétrica e ginecológica, como no Hospital Regional aqui em São Miguel do Oeste, a gente tem essas, né, as especialidades e clínicas que o paciente é avaliado, se tem que ser encaminhado, é encaminhado para essas, para a clínica especialidade. Cirurgia vascular, clínica cirúrgica neurológica, tem neurologista, clínica cirúrgica ortopédica e traumatológica, né, tem o centro ortopédico, tá? Clínica oftalmológica, clínica e cirurgia urológica no urologista, clínica de cirurgia odontológica e bucomaxial, clínica gastroenterológica, clínica nefrológica, clínica pediátrica, clínica para queimados específico também, nutrição incluída, nutricionista enteral, aquela nutrição enteral e parenteral, com geralmente pacientes também de UTI, quimioterapia, diálise,
laboratório clínico, incluindo microbiologia e hemogastometria, anatomia patológica, radiologia convencional, incluindo aparelho de radiologia móvel, o aparelho de radiologia móvel, que acontece quando tem que transportar para o centro cirúrgico, ou mesmo na clínica ortopédica, na sala de ortopedia, às vezes paciente que não pode se mover para a sala, do raio-x, tem que ser usado o aparelho móvel. Ultrassonografia, inclusive o portátil também, eco-Doppler, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia intervencional, terapia intensiva, ressonância magnética, fibroscopia, endoscopia digestiva e eletroencefalografia. Então, essas são umas salas e especialidades que estão numa unidade de pronto atendimento, conforme a portaria 354. Então, Luz, é bem complexo, assim, no primeiro momento, você vê tanta coisa, tantos, né, a portaria itens, né, mas você eu vou mandar para vocês os slides e a portaria em si, para vocês poderem estar lendo, e eu fiz tipo um abrangente, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor essa portaria, e é necessário para todo o profissional né, que trabalha no pronto atendimento, principalmente né, o enfermeiro que é responsável, o técnico, toda a equipe num pronto atendimento, que é responsável pelos serviços. E eu vou estar passando o protocolo de Manchester para vocês, que é bem importante, né, na classificação do paciente, e espero que vocês tenham conseguido né, aprender a mensagem, né? E eu me disponho a dúvidas, se tiverem dúvidas, podem estar me procurando ou mandando mensagem pelo WhatsApp da turma, já falei no início, e mandando e-mail. Eu estou aqui para poder ajudar vocês. Podem me ficar cobrando e mandando mensagem, o que eu puder, de repente, se eu não responder logo, mas eu vou estar respondendo, tá? E um ótimo estudo e uma boa aula. Boa noite.